Olá, sejam bem-vindos outra vez. Na primeira parte do vídeo, então, vimos como estabelecer as equações de balanço. Agora, né, dadas as condições iniciais e todas as constantes do problema, vamos implementar isso no MATLAB, ok? Para isso, o meu MATLAB já está aberto. Então, o que eu vou fazer, a primeira coisa olha, como é que funciona o MATLAB? MATLAB significa, né, matemática laboratório. Serve para fazer cálculo científico, nomeadamente resolver equações diferenciais, que seja ordinária ou a derivadas parciais, trabalhar com matrizes, sobretudo, muito importante para o tratamento de sinais, muito importante para mecânica, para engenharia de sistemas, porque tem o módulo Simulink, né, que é bem útil para estudar e tratar sistemas, ok? Mas aqui nós vamos utilizar MATLAB para programar, como MATLAB como Python, ok? Vamos utilizar MATLAB para resolver as equações diferenciais, porque um dos valores acrescentados do MATLAB é mesmo esse, é resolver equações diferenciais e trabalhar com matrizes. A vantagem que tem MATLAB com Python é que no MATLAB você não precisa saber muito de computação, de programação, porque quase tudo é feito por intermédio de funções. O teu trabalho é saber definir funções. Por isso é que é o software mais usado para cálculo científico, porque basta utilizar funções e tudo funciona. Ok? Outro ponto importante é que MATLAB não gosta de loops. Tudo que é loops, sobretudo loops while, é, o ideal é evitar fazer loops while, ok? Até mesmo loops for, o restringir o uso de loops for unicamente para casos importantes, para casos em que você não tem escolha, né? Na maior parte dos casos, MATLAB tem multiplicação por elemento, que permite trabalhar com matrizes, com vetores, com listas, sem o recurso de loops, ok? A primeira coisa que vamos fazer, ok, é apresentar para aqueles que não estão familiarizados com a interface do MATLAB. Aqui nós temos o editor. O editor, essa parte aqui, onde está o cursor, é o editor. Editor de teste, onde nós vamos fazer, onde nós vamos programar. É o ambiente em que o utilizador programa o seu problema, né? E a parte de baixo é a janela de comandos, serve para fazer comandos simples e também para dar todas as saídas que foram feitas, toda também uma parte, né, onde vão sair todas as instruções que você fazer no editor, saem também na janela de comando, né? Serve para fazer alguns cálculos básicos, por exemplo, uma multiplicação ou uma soma, etc. Ok? Inversão de matriz. Quando tu queres fazer um cálculo rápido, mais vale utilizar a janela de comando, o comando Windows. E quando você quer fazer cálculos complicados em que é necessário programar, aí o editor é mais útil. Então, todas as variáveis que você declarar, todas as variáveis que são declaradas no MATLAB, por exemplo, as variáveis vão aparecer aqui no workspace, ok? É onde vão estar todas as variáveis, que sejam vetores, matrizes, colunas, etc, ok? Outra coisa, e todos os teus ficheiros, existem vários tipos de ficheiro em MATLAB. Tem o ficheiro principal, que é main, tem ficheiro de função, por exemplo, ficheiro de função e outros tipos de ficheiro. Todos estes tipos de ficheiro vão aparecer aqui. Aqui onde está current folder, ok? Então, basicamente os três elementos importantes da interface é o editor, a janela de comandos e o workspace onde vão estar todas as variáveis. Aqui tem todas as outras aplicações, por exemplo, aqui tem o Simulink, Curve Fitting é para fazer ajustamento de modelos, de dados, etc. Optimização é para resolver alguns problemas de optimização. PID é para tudo que tem a ver com comandos, com sistema. E temos plots, tudo que tem a ver com gráficos, etc. Okay? Mas tudo que está aqui você pode programar com o editor.
Ok? Por isso é que o mais importante é o editor. Ok? E eu não vou passar muito tempo a apresentar tudo isso aqui para aqueles que nunca utilizaram o MATLAB. O exemplo que vou apresentar aqui vai ser bem útil para apresentar os princípios básicos. Né? Ok. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir ao MATLAB para limpar todas as variáveis que estão no workspace, ok? Que estão no workspace e para limpar tudo que está no comando Windows. Basta fazer clc, ok? Depois o que eu vou fazer? Eu posso adicionar um comentário, porque quando tu fazes um código, né, um código ou um programa que é muito longo, o útil é utilizar comentários, então eu vou colocar comentários. Eu vou dizer que é declaração de variáveis, né? Aí quando nós vamos declarar todas as variáveis, nós vamos declarar todas as variáveis. Por exemplo, temos o que? Temos a carga, o fluxo de alimentação, que é de 1 kmol, e eu coloco comentários de percentagem, 1 kmol, e aqui eu ponho a unidade, kmol por minuto, ou seja, é FIDA. Vamos dizer que é o FIDA, e aqui está em kmol por minuto. Mais o que é o refluxo, precisamos do refluxo, que é igual a 6.1. E o refluxo, só o valor é de 6.1 e não tem unidade. Vamos dizer taxa de refluxo. Ok. Depois, o que é que podemos declarar mais como variável? A receita, o destilado. Né? O destilado é de 0,5. Taxa de refluxo, que é destilado kmol por minuto. Outra coisa é o coeficiente de volatilidade, alfa, né, que é o coeficiente de volatilidade que vale 10. Ok. Volatilidade. Depois eu vou fazer uma lembrançazinha sobre a volatilidade. No MATLAB é muito ideal colocar sempre, depois de uma instrução, ponto e vírgula, porque isso permite de tornar mais fluido o programa e evita de aparecer todas as etapas intermediárias. Se não colocares o ponto e vírgula, tudo que você vai fazer, até as etapas intermediárias, aparecerão aqui na janela de comando. Por exemplo, se eu fazer um run, né? Se eu lançar o programa, eu vou dar um nome ao programa, destilação. Né? Não gostou, então vou dar um nome que ela aceita. Que MATLAB não gosta muita acentuação, então vou colocar destilado. Ok, destilação. E se fizermos o run, o que acontece? Vai aparecer apenas a linha em que não foi posta o ponto e vírgula. Se eu colocar ponto e vírgula aqui, automaticamente isto já não vai aparecer. Okay. Bom, declaramos as variáveis. O que tem mais como variável? Temos o fluxo, temos o refluxo. Acho que temos tudo necessário. Bom, vamos ver aqui no enunciado se tem alguma coisa que estamos a esquecer. Temos também a composição da mistura, né? Temos a composição, o título na alimentação. Ok. Bom. Então, temos todas as variáveis e se você ver, quando você faz um run, se não tiver nenhum erro de programação, todas as variáveis vão estar declaradas no workspace. Ok?
etapa depois. Tem uma parêntese a ser dita em relação ao alfa, à volatilidade. É que existe um equilíbrio líquido-vapor em cada prato. Por exemplo, se eu começar pelo condensador, né, que começamos aqui, né? No condensador, o líquido que sai do condensador, X3, está em equilíbrio com o vapor que sai do condensador. Ou inversamente, ok. Mas em todo caso, o líquido que entra no condensador está em equilíbrio ao vapor que sai do condensador. Quer dizer que existe uma relação de equilíbrio entre X3 e Y3. E esta relação de equilíbrio é dada por, neste caso, Y3 vai ser a volatilidade, que é uma constante, X3 dividido por 1 mais alfa menos 1 X3. Ok? O mesmo vai acontecer em todos os estágios. Na alimentação, idem. Vai acontecer a mesma coisa. O vapor Y2 está em equilíbrio. Alfa X2. Um mais alfa menos 1 X2. No reboiler é a mesma coisa. Em todos os cantos vai ter uma relação de equilíbrio. Teremos Y1, que será igual a alfa X1 dividido por mais alfa menos 1 X1. Então, muito importante isto. Ok, com isto, acho que temos todos os elementos para continuar com o nosso programa. O que é que vamos fazer agora? A parte fundamental do programa vai ser a função que calcula a equação diferencial, ok? Para isso, nós vamos criar uma função num programa externo e que vai ser e que o programa principal, este programa, vai chamar essa função, ok? Para isso, o que é que vamos fazer? Vamos criar um outro ficheiro, posso deslocar aqui, e esse é um ficheiro função. Um ficheiro função começa sempre com function, tipo mesmo uma função matemática. Uma função tem um argumento e tem um vetor saída, ou um valor de saída, né? Neste caso, eu vou chamar essa função dy ou dx dt igual fun de função, né? A primeira variável tem que ser sempre o tempo. Tem que ser sempre o tempo ou o espaço, né? Porque nesse nosso caso aqui, nós estamos a integrar em relação ao tempo. Existe uma ordem a respeitar. A ordem é muito importante. No MATLAB, a primeira variável tem que ser esta variável, cuja que está aqui, ok? Tem que ser essa variável. Se for espaço, então tem que ser espaço. Então, a primeira variável tem que ser o tempo. A segunda variável tem que ser a saída, que aqui é x. x1, x2, x3, mais x1, x2, x3. Vamos associar x1, x2 e x3 num só vetor, que é x. E depois aqui vai ter todas as constantes, tudo que nós precisamos para calcular essa função. O que é tudo que está aqui? O refluxo, mais o que? Mais o feed, né? O destilado. Acho que temos tudo que é necessário. E alfa, a volatilidade. Ok. Então, a primeira coisa que temos que fazer é declarar esse vetor. Ora, para declarar esse vetor, nós temos que criar um vetor nulo que vai armazenar
todos os valores que vão ser calculados em cada iteração, ok? Porque, na verdade, o que vai ser utilizado é um método de range curta, que vai resolver essa equação diferencial, mas em cada iteração, né, é necessário armazenar o valor de y, né, o valor, né, nesse caso x, o valor de x calculado na etapa precedente. Então, para isso eu tenho que fazer zero. Eu tenho que criar uma matriz nula que vai ter a dimensão 3, porque eu tenho 3 vetores e 1. Ok? E a ordem é importante. Se eu fazer assim, né, por exemplo, se eu fazer zeros, vamos ver, zeros. O que eu estou a fazer? Eu estou a criar uma matriz nula, um vetor nulo, com 3 dimensões. E em cada iteração esse vetor vai ser preenchido com os valores da etapa anterior. Ok. Segunda etapa, o que eu vou calcular? Eu posso calcular já a volatilidade, essa equação de equilíbrio. Vou calcular esse vetor de y2, y3. Então, y1 para dizer que é um som vetor. Alors, para os que fazem Python, a indexação no MATLAB começa com 1. E no Python começa com 0. Aqui a indexação começa com 1. Então, y1, estamos a falar da composição do gás, do vapor, na saída do reboiler. Ok? Então vai ser alfa. Alfa que multiplica x1 dividido por 1 mais alfa menos 1 tudo isto que multiplica alfa menos 1 está entre parênteses, que multiplica x1 outra vez. Acho que já entendeu. E faço a mesma coisa, vou fazer só copiar e colar. Acho que está faltando um parêntese. Não, tudo está certo. Ok. Vou fazer uma coisa y2. Em seguida, fazemos uma coisa com y3, que é a composição no condensador. Ok. Então aqui temos a relação de equilíbrio. Posso fazer isso aqui. Relação de equilíbrio. Ok. Segunda etapa. Posso calcular as minhas equações diferenciais. A primeira do reboiler. O reboiler. Ou dia, vou dizer. A primeira, reboiler dx dt1, que é o meu vetor. Eu tenho esta equação aqui. Acho que foi a última equação que nós trabalhamos. Esta equação. Vou dividir tudo por m. L sobre m. Eu tenho L sobre m. L sobre m vezes x1. Acho que é x1. Menos. Não, x2. V sobre m, y1. B sobre m, ok. V sobre m. Vezes y1 menos b sobre m, temos parênteses, vezes x1. Ok. Acho que aqui é x2. Então, tá certo. Ok.
Falta dizer que como é que calculamos ele. Para isso eu vou dizer que ele, senão ele vai reconhecer como uma variável desconhecida. R sobre D. E normalmente a coloração amarela desaparece da letra quando a letra já foi usada e quando já está tudo bem computado, a coloração amarela desaparece. Ok? Segundo, o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma coisa com M. Acho que M não dizemos que o que é M, então M tem que ser dito. E no programa principal temos que especificar o que é M. M vale 1. Vamos dizer que é o hold up. Ok. Segunda equação diferencial. Vamos fazer no condensador. Não, alimentação. A segunda equação é na alimentação. O que é que tem na alimentação? Na alimentação temos então a equação número 2. É esta equação. F sobre M. Temos F sobre M vezes ZF. Então temos que meter ZF aqui. ZF também. Mais L sobre M x3 menos x2 mais V sobre M, que multiplica y menos y2, ok? Temos a segunda. E a última equação no condensador. No condensador, o que é que nós temos no condensador? Temos esta equação, né? Bom, R mais 1. Até, bom, em vez de eu utilizar esta, acho que vou utilizar a anterior. Que é V sobre, porque já dissemos que o que é V. Falta dizer o que é V. Não dissemos o que é V. V vai ser igual a R mais 1 vezes D. Se evitamos problema. E utilizaremos esta forma da equação, porque já definimos o que é V. Então podemos utilizar esta forma aqui da equação, ok? Dá no mesmo. Então, o que permite obter V sobre M vezes V sobre M vezes y2 menos D sobre M vezes y3 e menos L sobre M vezes x3. Ok? E por fim vamos ter um vetor, né? Podemos dizer que dx sobre podemos dizer que dx sobre dt vai ser esse vetor que vai ser dx dt1 não, acho que já não é preciso fazer isso porque
já definimos 0,3 como um vetor coluna, então o MATLAB automaticamente dá um vetor coluna. Porque se não for um vetor coluna, o integrador do MATLAB não vai entender e vai dar erro. Okay? Agora falta dar um nome nesse ficheiro de função. Para mim reconhecer essa função no meu ficheiro, eu vou dizer função de estimação. Né? E vai ser sobre esse nome que eu vou guardar. E mais nada, porque se você mudar o nome, automaticamente tu tens que mudar também o nome da função. Agora que a função está criada, o que resta fazer, o que nos resta fazer é fazer apelo a essa função no programa principal, ok? E resolver. Para isso, eu tenho que definir as minhas condições iniciais. Condições iniciais. Dissemos que todas as concentrações são zero no início, então vou dizer x0 vai ser uma matriz 0 de tamanho 1, 0, 0, ok? 1, 3. Tem que ser uma matriz linha. Por que uma matriz linha? Porque no MATLAB todos os cálculos intermediários das funções próprias da MATLAB saem em matriz linha. Mas, excepto da função ODE que vamos utilizar, tem que ser uma matriz coluna aqui. Por isso que aqui invertemos a matriz. Nas versões anteriores, utilizar zeros não é necessário, bastava apenas utilizar uma função transposta. E a transposta de uma matriz ou de um vetor no MATLAB, tu podes utilizar dois pontos ou simplesmente uma linha. Indica como transporte. Mas só que na versão atual de 2024, o MATLAB suprimiu isso, porque isto é muito expensivo. É muito expensivo do ponto de vista numérico.